Lucas Dias, tem um destaque aí do vice de futebol do Grêmio? Ainda repercutindo, né, Meneghetti? A entrevista importante que ele concedeu ao nosso Diogo Rossi no seu canal no YouTube. Vai lá, Diogo Rossi, tem a entrevista na íntegra e agora a gente repercute o que o vice de futebol gremista pensa em relação à janela de transferências do Grêmio. Teve aí mais de 5, 6 contratações e ele fez uma avaliação dessa última janela. Como a gente já tinha feito uma janela bem forte no início do ano, com um número de contratações bem grandes e a nossa situação financeira ela não é das melhores, a gente teve que fazer uma janela em quantidade menor de jogadores agora nessa janela do meio do ano, em que a gente buscou agregar características ao elenco, as quais o Renato nos pedia muito, jogadores de velocidade, um zagueiro com as características que o Rodrigo Eli reúne, um cara para jogar mais perto do Soares, que é o João Pedro, também teve o Luan, que é um jogador que atua ali no meio campo, com características que o Renato gosta bastante de posse de bola, e eu acho que a gente fez o que poderia fazer dentro de um possível. Eu não posso analisar a janela de junho sem analisar a janela de janeiro, né? Às vezes se fala assim, parece que mudou o departamento de futebol. Na verdade, são as mesmas pessoas que estão lá desde o início do ano e que pensaram esse movimento contemplando duas janelas, vamos dizer assim. Ele tá precisando, né? Ele tem que voltar. Cara, o dia que o Luan fizer um gol agora nesse seu retorno na arena, vai ser um assim, ó, a felicidade do gremista, um negócio impressionante, né, Diogo? Eu te afirmo categoricamente, eu tenho grandes possibilidades de chorar. É mesmo? Sim. Tal a tua emoção? Eu tenho uma admiração pelo Luan, assim, muito grande. Eu chorei em Lanús, né, em 2017, com a final da Libertadores da América e a retomada dele ao futebol. Cara, que assim, eu já falei isso aqui no programa e eu repito, né? O que o Grêmio fez pelo Luan é uma coisa do ser humano, assim, que eu não consigo nem descrever. Uma segunda chance, uma nova oportunidade. As pessoas, às vezes, precisam só de um abraço para retomar, né, o caminho. Então, assim, eu tenho grandes possibilidades. Tu chorou em Lanús por quê? O Grêmio foi campeão da América, 2017. Não sei se tu te lembra disso. Eu chorei uma única vez no estádio de futebol. É mesmo? E não vou falar o time aqui porque as pessoas não vão conseguir entender o meu sentimento. Mas foi... Que ano foi? Não. Foi numa, assim, ó, eu tinha sido demitido de 3 rádios na sequência, de 2 rádios na sequência. Tava ferrado, montei um blog. Pedir música, né? Hã? Dava até pra pedir música. Provaram que estavam todos errados, né? Tá Não aqui sei. hoje brilhando nesse E aí o Ribeiro, o Simon, que eu nunca vou ser um cara ingrato, o Meneghetti, o Chico Garcia também, eles salvaram a minha vida, me trouxeram para Bandeirantes, me colocaram um pouquinho na linha, às vezes eu saio, mas daí... E aí, tipo, alguns meses depois eu fui fazer um jogo importante, e aí quando os times estavam entrando em campo, assim, eu comecei a lacrimejar, dizendo assim, cara, deu certo. Porque eu tava no fundo do poço, assim, era eu e o Luan. Cara, e aí o Renato Portaluppi foi lá. Foi a única vez que eu... Só me tira uma dúvida, quando é que foi o último Foi gol a do única Luan? vez que eu chorei por futebol. De resto, velho... Quando é que foi o último gol do Luan? Se tiver notícia, eu tô feliz. Damião, Não, só apenas uma pergunta. Damião. Tu quer enticar com o Diogo e com o Ribeiro Neto. Tu quer enticar. Não, mas assim, ó, nem feriadão. O Luan eu fiquei... Eu tava assim... Pra quê? Pra que trazer essa... Sabe? Pra que trazer isso pra cá, entendeu? Pra que isso que eu quero dizer alguém, assim... né? Não. Trazer isso é o Luan. Isso não. Não, é pra que trazer a chance de ter uma notícia, tá. a chance de ter uma situação, daqui um pouco, sei lá, o Luan de novo dar uma recaída e tal. Eu fiquei pensando pra quê? Mas, porque assim, ajudar o Luan. Cara, respeitosamente, o Grêmio é um clube de futebol. A gente tem como ajudar o Luan de outras formas. Às vezes, gente. Há como ajudar o Luan de outras formas. É que daí, eu sei que não deve ser a tua intenção, mas esse jeito de falar parece assim, o JB é um cara, tá nem aí pro ser humano. Não, tu pode ajudar o ser humano se colocar ele ajudar. Não, é que o daqui a Grêmio. pouco Porque o meu sonho de infância era jogar futebol, mas nem no Marcílio Dias eu passava. o JB tá então ninguém quis me ajudar. Eu não faria isso contigo, não tô fazendo isso contigo, não é isso. A única coisa que eu quero te dizer é que a gente vive um meio muito profissional do futebol e prega aqui, eu acho corretíssimo que a gente pregue todos os dias o profissionalismo e a ampliação do profissionalismo no futebol. Só que
neste caso específico, Claro, tá falando de um ídolo. é um ídolo, é uma situação que tu mesmo já elencou várias vezes aqui, né? Que é uma situação bem complexa e tal. Só que quando eu vi ele em campo no último jogo claro. agora, eu disse... Mas aí é mérito olha, dele eu dei também, uma de né? Ribeiro. Olha... Aí é o mérito dele também, né? Ele foi bem, cara. Ele correu o que- atrás o que disso. o Tá tímido ainda e tal, mas ele já lembrou o Luan. Aquela movimentação. O Luan tinha um negócio que as pessoas não viam. O Luan e o Ramiro eram os únicos jogadores daquele time que passavam de 10 quilômetros e às vezes o Luan fazia 12 quilômetros. É que não eram 12 quilômetros dando sprint. Só que ele ficava circulando para receber a bola no que os técnicos chamam de entrelinha, volante e zagueiro. Cara, Não, eu acho que o bom João Batista está colocando algo assim, ó. Não é uma crítica, mas também não deveria se criticar a direção se de repente optasse por não contratar o Luan. É uma escolha. Sim, O Grêmio fez uma escolha. Ah, mas não contratou o Luan. Eu não criticaria a direção do Grêmio, mas eu também aplaudo por ter trazido o jogador.